Ok, vira. Gire. O problema é que... Ok. Aqui, ó. Era isso que eu tava procurando. Agora vai. Será que entrou? Acho que entrou. Nossa, Estamos será? aí? Vamos ver quanto tempo a gente consegue ficar. Tem alguém olhando a gente. Ah, a gente conseguiu! Eu acho que a gente conseguiu. Conseguimos. 2 pessoas. Nossa, gente, era pra ter começado essa live às 4 horas. E a gente teve problema com o computador, a internet caiu e tal. Sabe Desventuras em Série? Foi isso. Exatamente, foi. Mas Nossa, conseguimos. Conseguimos. Ok. Yes. Né? Deixa eu só excluir uma coisa aqui. Excluir, pra não dar confusão. Mas deixa eu ver, eu tenho que ver se tá tudo ok. Teve problema com o computador, a internet caiu e tal. Ok, a gente viu a nossa própria live. Não, é porque eu preciso ver se a gente tá conectado, porque antes aqui tinham pessoas, agora não tem mais. Pessoas não abandonem. Tem sim, tem uma pessoinha. Ah, agora entrou. Não. Pois é. Desculpa. A gente vai melhorar aqui o nível da conversa pra vocês, sabe? Por que tá assim? Eu acho que a gente tem que fazer assim agora. Não? Sim? Talvez. Estou sentindo. E, gente, mas a gente vai conseguir. A gente vai tentar estabelecer um critério aqui. Olha só. Agora deu. A gente tá tentando. Não sei se a nossa câmera tá no modo certo. Calma, vai dar tudo certo. Aí, agora você coloca seu fio aí. Não assim, ó. Bota o fio no meio. Não, mas você é muito inteligente. Fica um pouco tortinha. Pero... Aí você tem que chegar pertinho. Eu preciso ver como é que tá aqui, ó. Sim. Vira a câmera, gente. Deu, gente. Ok. Acho que conseguimos. Ok. A gente então vai só dar um tempo. Juntinho. A gente vai ter que meio que se espremer. A gente, um pouco mais de calor humano. Então, a gente tá aqui pra fazer uma live, né? A gente tá integrando a programação da Atividade Feminista online. A gente tá aqui dando tempo pra ver se tem mais gente que vai entrar. Então vamos ver aqui. Deixa eu divulgar vou tirar também. O som do computador. Topa? Acho que é melhor. Opa. Desculpa. Isso. Já estamos aqui, a gente vai esperando um pouquinho mais as pessoas chegarem, né? Em 5 minutinhos. Dá tempo de todo mundo chegar. E perceber que dessa vez deu certo. Nossa, estamos ao vivo. Acho que é esse link. Colocar no Twitter do Leites enquanto isso. Eu não consegui usar o Twitter na minha vida. Eu tentei. Tentei, aí eu desfiz ele e não deu. Eu queria ter um Twitter igual o Padre Fábio de Mello, sabe? Que ele fala um monte de coisa e todo mundo fala, nossa, que legal. Isso é legal. Mas, enfim. Ai, filhote, me ajuda. Ai, eu sou péssimo nesse negócio. Calma. Road. Gente, a gente só tá dando. A gente só tá esperando a divulgação pra gente começar a falar sobre quadrinhos. Quer dizer, aborto nos quadrinhos, né? Então a gente tá começando a divulgação. A gente pede muitas desculpas não ter começado a tempo. Deve ter começado às 16 horas, mas a nossa internet caiu. Deu um monte de problema no computador e a gente conseguiu agora
fazer pelo celular. E fazer uma gambiarra estranha. Pra fazer um tripé. Pra fazer um tripé. Então, a gente vem aqui para bater um bate-papo, para falar sobre aborto, né? Obviamente, a gente não tá nessas frentes... Você conseguiu? Ai, não consegui, não. Olha, vamos lá, Road. Essa. Essa. Ó, que aparece a Road pra mim é só... Esse aqui. Bom. Deixa isso pra lá. Agora foi. A gente vai começar aqui. A gente vai tentar fazer um pouco mais breve do que a gente imaginou, até porque a gente não começou no horário. Então a gente pede desculpas aí de novo. Sim. Podemos começar, então? Podemos começar. Então, se apresentar? Eu sou Samantha, sou uma das editoras... Eu sou Samantha, sou uma das editoras do site Ladies Comics. Já faz uns 7 anos que a gente fala sobre mulheres quadrinhos, sobre memória, registro. E numa dessas... A gente virou também um coletivo de uma série de iniciativas, né? Então, uma delas foi, inclusive, essa revista, a Revista Risca. E uma das pautas que a gente tem de debate nessa revista é falar sobre o aborto nos quadrinhos, né? Eu sou a Carol Rossetti, sou quadrinista, ilustradora, designer e o que mais eu precisar fazer aí para ganhar um dinheiro honesto. O meu trabalho é sempre muito intimamente ligado com o feminismo e com diversas pautas, né, do feminismo. Meu primeiro projeto, as pessoas podem conhecer, são esses aqui. Talvez já tenham visto pelo Facebook. Depois eu lancei um livro independente, Cores, falando sobre expectativa de gênero no universo infantil. E agora a gente está aqui conversando sobre aborto nos quadrinhos. Sim. A gente queria inicialmente só falar, assim, que uma pergunta, né? Por que falar de aborto nos quadrinhos, né? E a gente vem sempre nessa questão, né? A gente toca sempre nela, pelo potencial até mesmo desse tipo de ferramenta para falar, né? Por que não falar nos quadrinhos, né? Então a gente vê uma série de autores, principalmente na produção mais recente, falando no independente aqui no Brasil, mulheres que estão dispostas a falar sobre um tabu, assim, que a gente vê que as pessoas não falam sobre isso. E o quadrinho, ele consegue mostrar de forma mais sutil, às vezes choca, dependendo do quadrinho, né? E também a proposta da própria autora, para debater esse assunto que ele não é fácil a gente fazer nas nossas rodas de conversa, né? Sim, é um assunto que ainda tem muito tabu envolvido, muito medo, muita vergonha. Muito medo até pelo fato de a gente estar num momento com polaridades muito exacerbadas. Então, pelo fato do aborto não ser legalizado, na maior parte dos casos, as pessoas têm medo de fazer isso, até, enfim, isso pode virar uma de apologia ao crime. Isso chegou a acontecer comigo. Sério, eu fiz uma ilustração, né, do Mulheres sobre aborto e eu fui ameaçada. Isso aconteceu. E eu entendo as pessoas que têm medo também de sequer, né, falar sobre o tema, conversar sobre experiências, contar histórias das pessoas que já passaram, que tiveram, precisaram, quiseram e não puderam passar por isso. E sem o diálogo é muito difícil a gente conseguir mudar alguma coisa. E às vezes, através dos quadrinhos, a gente encontra uma forma de expressão que torna isso um pouco mais... eu não diria mais fácil, mas menos difícil do que falar abertamente, né, de uma forma muito objetiva. Sim. Tem até, falando dessa
ter recebido essa reclamação. E tem uma feminista chamada Cintia Boana Costa, ela fez meu aborto em quadrinhos, né? Saiu no Piauí na edição de 99. E ela trata exatamente sobre o próprio aborto. Então, até tem a entrevista na Risca que pergunta exatamente para ela se a pessoa não te criticou porque você falou da sua própria experiência, não te deu algum tipo de problema depois. E ela falou que não, que ela recebeu várias, assim, tipo, apoio, poxa, assim, alguém que eu conheço fez um aborto e tudo mais, né? Mas a gente vem aqui a gente basicamente vai falar de um quadrinho específico, né, que se chama Quatro Marias, que foi publicado no final do ano passado, né? Na verdade, não que ele foi publicado, ele foi um projeto de conclusão de curso. E é um jornalismo em quadrinhos, né? Que é a Eu De Angelo e a Joyce Gomes, que são as autoras desse quadrinho. Ele é uma webcomic, então se entrar em, eu acho que é quatromarias.com.br. É extremamente didático a forma como elas colocam, sensível, extremamente informacional. Assim, Isso.com. Sem BR. Sem BR. E no caso, elas conseguem fazer uma entrevista com 4 pessoas que, no caso, fizeram aborto de forma, assim, indireta, porque elas tiveram uma certa dificuldade de conversar com mulheres, né? Porque às vezes dá gatilho, N outros problemas, né? Que às vezes a pessoa não quer enfrentar. Mas o que é interessante nesse quadrinho, que a gente vai tentar ser bem breve, citar alguns outros trabalhos que também dialogam com essas narrativas, né? Porque são só explicando um pouco o quadrinho, né? São 4 histórias de 4 Marias diferentes, né? Óbvio. São 4 mulheres que têm sido contadas, são mulheres em contextos diferentes, com vidas muito diferentes, que falam sobre o aborto nas suas vidas. Então, a gente tem a Maria de Lei, que é uma moça que faz um aborto, como o próprio nome já diz, dentro da lei, no caso dela ter sido estuprada. A Maria Mudança, que já é uma moça com outra história de vida, ela é uma moça branca, é uma moça de classe alta, que consegue pagar por isso, né? É isso mesmo. Sim. A Maria Julieta, que já é uma moça negra, que é uma mulher negra, uma mulher pobre, que já faz um aborto com outras motivações, outros riscos, né? Uma condição de segurança muito diferente. E a Maria Memória, que fez um aborto na década de 70. Isso. Então, que relata também como que foi essa experiência. Eu acho que quando a gente fala de aborto nos quadrinhos, a gente trata um pouco sobre biografias, né? Porque simplesmente quando as autoras desenvolvem roteiros, elas vão atrás de histórias ou aquela história que a gente ouviu falar de alguém que fez, né? E tentar trazer essa questão da empatia e principalmente da informação, né? Especificamente a Maria de Lei mostra exatamente a falta. As pessoas não falam quais são os tipos de aborto legal no Brasil. Teve até uma matéria das Minas que eu achei sensacional, que saiu no ano passado, que fala exatamente o quanto que a questão assim de saúde não é preparada, porque é influenciada por várias questões, né? Às vezes a pessoa que atende a mulher, ela não é a favor do aborto, mesmo legalizado, às vezes não dá acesso, né? à informação. Então, nesse quadrinho, as autoras elas vão trabalhar exatamente isso, né? Os percalços que essa mulher passa depois de um tempo, às vezes ela sabe que ela tem um direito. Então, às vezes, falar também de aborto legal também
tipo assim, fala da descriminalização também do aborto, também é falar do aborto que é legalizado e que muitas vezes ela não é acessível, não é divulgado nos lugares que são feitos e tudo mais, né? Sim. Então a gente vê. Não sei se quer complementar. Não, eu concordo com tudo isso e acho que só assim, resumindo, como que isso pode ser foi o que a gente começou a falar, como que isso pode ser muito relevante nos quadrinhos, essa questão de a gente poder falar sobre histórias, falar sobre informações técnicas, diretas também, falar sobre dados, falar sobre o que é legal e o que não é, em uma linguagem que seja realmente acessível, em que as mulheres consigam ler, consigam entender sem termos jurídicos, sem estar em um calhamaço grande, que são pessoas que fazem direito, que fazem medicina, que fazem, enfim, diversos cursos superiores que podem dar acesso a esse tipo de informação. Como que alguém que não tem essa formação, alguém que não tem esse linguajar, consegue entender melhor? E aí eu acho que os quadrinhos conversam muito com as pessoas, inclusive com as pessoas que têm suas reservas, seus medos, seus preconceitos em relação à questão da legalização do aborto. Como que a gente pode conversar com elas e humanizar a mulher que faz o aborto. Exatamente. Eu acho que esse negócio de humanizar e você tratar o aborto mais próximo, porque é muito fácil você julgar, né? E quando você tá lendo um quadrinho, tem tipo assim, a pessoa que faz quadrinho é porque é uma pessoa não binária, é difícil falar em português, né? Que a pessoa se chama Ronnie Rich, né? E ela falou uma coisa que é sensacional, que ela fala assim que os quadrinhos conseguem levar para as pessoas assim questões de emoção, né? Consegue aproximar o leitor de uma forma que vai exatamente dessa coisa de humanizar, sabe? Sim. Ela trabalha muito com a questão feminista e relações de poder, né? Poder sobre o corpo, sobre questões de discurso, né? E eu acho que esses autores que trabalham essa temática, elas estão exatamente se propondo a subverter essas questões de poder, né? Porque quando a gente estava conversando sobre a live de hoje, a Carol até apontou, nossa, é difícil a gente ver uma produção aqui tipo assim, uma editora publicando esse tipo de assunto, né? Sim, ainda tem muito o mercado, aquela entidade mágica que, né, ninguém sabe, não tem um rosto. O mercado dá muito pouco espaço para esse tipo de discussão. Então, quando a gente conversou, era a nossa primeira conversa para preparar as temáticas, né, que a gente ia abordar nessa live, falei, nossa, vou reunir os quadrinhos que eu já li. E os que tratavam especificamente sobre aborto eram todos independentes, ou webcomics, mas assim, jamais lançados por editoras. Eu vi alguns quadrinhos lançados por editoras, alguns quadrinhos maiores que mencionam aborto, mas não são especificamente sobre isso, tratam dessa questão de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Então, realmente, a gente ainda tem que lutar muito para conseguir falar livremente e conversar com as pessoas e dar chance a essas mulheres que vão precisar um dia, né? Todas são potenciais, né? Assim, de conseguir falar e se expressar e conhecer mais sobre os nossos direitos e as possibilidades que existem. Sim. Sim. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode fazer pergunta, pode comentar. Tem um site, inclusive, que já falaram também sobre aborto nos quadrinhos, não é só na lista que tem. Tem uma postagem do Meninas Nerds que fez uma lista de quadrinhos de super-heróis que abordaram o aborto, né, nos quadrinhos. Mas ainda a gente vê que são histórias aparentemente curtas, né? Porque eu li assim na postagem, né? Mas a gente não... realmente é um tabu
sabe? E é muito difícil, né? A gente vê até mesmo pela intenção das pessoas também participar, né? Não é uma crítica nem nada, mas é só a gente também vê pela, às vezes, pela visibilidade que a gente tem. Por exemplo, agora a gente está falando sobre aborto, a gente tem 10 pessoas. Com certeza, a maioria delas são mulheres, que também é um grande problema para debater, porque a gente só está falando em grupos muito específicos, né? Que a gente até fala, a gente vive nessa mesma bolha, né? Então, quando a gente até faz lá os números, é muito difícil você falar de determinadas temáticas com um público que às vezes não tem o mesmo pensamento, sei lá, ideológico e etc., quando se tratar assim, de feminismo em si, né? E eu acho que é uma grande dificuldade também, assim, para a gente somar meio que vozes, né? A gente tem plena consciência que a gente não tá lá na como é que é a comissão de frente, né? Tipo, lutando, né? Diretamente questões assim legais, né? Mas a gente, pelo menos por meio da arte, a gente consegue expor isso muito bem, assim. E consegue conversar com pessoas que as pessoas que estão na comissão de frente não conseguem, né, necessariamente. Então, é bom a gente falar um pouco. A gente podia passar de novo os finais. A gente tem a revista Risca, que eu acho que é só o meu celular que é lento mesmo. Tudo bem, está indo. Que fala um pouco sobre isso. Esse Zine das Zinas, do qual eu faço também, que foi lançado acho que há uns 2 anos. Eles são materiais curtos, assim, mas todos sobre essa temática, e vocês podem encontrar no site da Zinas, está todo de graça lá em PDF. Existe um quadrinho, para quem lê inglês, em português a gente tem esse Quatromarias, que é quatromarias.com, que são essas histórias que a gente mencionou aqui. Para quem tem mais facilidade com o inglês, tem um dos primeiros quadrinhos americanos que trataram especificamente sobre essa temática, que se chama Abortion Eve de Eva mesmo, que foi lançado em 73, se não me engano, e conta a história de 5 ou 6 mulheres que se encontram em uma clínica de aborto e estão conversando sobre isso. E elas também têm histórias, e esse quadrinho pode ser lido online de graça. E a gente vai fazer um comentário, que eu acho que é mais fácil. Sim. Né? Será que a gente meio que encerra? Conseguir dar um tempo para as próximas lives? A gente começou atrasado.
Então, acho que é isso, gente. Se vocês têm alguma, sei lá, alguma pergunta, experiência, um quadrinho, ou realmente vocês acham que falta e tudo mais, podem comentar. Eu acho que a gente ficou um pouco nervosa e me dispersa por conta de problemas. Iniciais, a gente pede até desculpa se as coisas estão meio assim, muita informação, chocar. Pra gente chegar agora, a gente teve um problema com a conexão na internet antes da live e nossa, Deus nos acuda, e a gente ficou correndo e procurando o que a gente podia fazer e tentar falar um pouquinho mais rápido, mas espero que tenha sido proveitoso. Sim. Eu só queria comentar uma experiência minha, quando eu tinha 11 anos, 12, eu estudava na escola de freiras. E aí eu vejo essa questão de você apresentar um quadrinho, você debater em sala de aula, e outra coisa você apresentar um vídeo que são 3 histórias extremamente dramáticas, tristes, falando sobre aborto. Eu não esqueço assim, de tanto que me marcou, assim, sabe? Porque eram histórias extremamente tristes daquelas mulheres, não acabava bem, só uma delas que acabava porque a questão da religião no meio, que aí a gente apoia como se isso acontecesse assim, né? Calma, foi um vídeo que eles passaram a favor, neutro. Então, era pra ser contra o aborto, entendeu? Tá. Então a gente vê que, assim, essa coisa, mas quem lá as escolas deve ter determinados temas, mas esses temas, eles estão lá, mas eles estão expostos de uma forma com uma intencionalidade. Então, assim, se a gente, por exemplo, levar isso dos... Eu tô falando assim, levar porque eu tenho um comentário ali no Quatro Marias, no site. Nossa, podia levar isso para trabalhar na sala de aula, sabe? E é realmente possível. Eu falei, nossa, me levaram um vídeo que tem mulheres lá morrendo, um tanto de sangue espalhado, médica levando tiro. Exatamente. Um quadrinho consegue trabalhar com questões assim, legais, consegue expor a dificuldade que é do debate, né? Sim. Então, enfim, só falando aqui um pouco dessa minha experiência, que, tipo, eu fiquei com tanta raiva, daí, tipo, teve um problema que eu até fiz uma pesquisa com o pessoal pra ver se, pra mostrar que pessoas que eram a favor do aborto. Nossa, ótimo, tinha 11, 12 anos? Foi. De parabéns, eu com 11, 12 anos. Não, mas me chocou, assim. É porque tem questões familiares, assim, entendeu? Então aí gera uma certa revolta, assim, da falta de empatia da mulher com a mulher também. Ela tá isolada em que quando ela se descobre
descobre grávida. Sim, sobre a questão do empoderamento feminino, autonomia feminina sobre o próprio corpo. A gente precisa falar sobre isso. Exatamente. Sempre. Até porque, enquanto a gente conversa sobre autonomia corporal da mulher, quando a gente chega e conversa com o aborto, o tema assusta muito menos, né? Porque a gente já tem um repertório diferente. A gente olhar essa questão com outros olhos. A gente vai listar sim. Vamos. A gente vai colocar nos comentários. Sim, que aí fica mais fácil. Fica mais organizadinho e tal. Mas é isso aí, gente. A gente vai terminar pra liberar aí vocês, né? Quem tá fazendo maratona nesse dia. Mas a gente agradece muito. Eu acho que eu vou indicar alguns sites, eu acho que falam dessas temáticas feministas e tudo mais. Sim. Que tem, assim, de página no Facebook, a gente tem o Minas de HQ, a gente tem Mulheres em Quadrinhos, Mulheres nos Quadrinhos. Uhum. Tem a Carol Rossetti também. E também a gente tem o Minas Nerds, que é site. Tem também Colan. Tem Preta Nerd Burn from Hell. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Eu acho legal a gente aproveitar a língua dos quadrinhos para apresentar a estratégia didática. Sim, a gente também acha. Total. Sabe que é muito difícil você não essa passagem de quadrinhos. Eu ali no... A gente do Leite tem um projeto chamado Quati, e a gente fala sobre o uso de ferramentas, né, coisa lúdica com crianças, e a gente também dá quadrinhos em sala de aula, também é uma oficina que a gente dá. E aí os professores ficam super animados com o potencial dos quadrinhos, né? Não necessariamente falar de amor, mas qualquer questão, assim, sei lá, do meio ambiente. Não, geralmente a grande descoberta das pessoas do potencial dos quadrinhos é lendo mouse. Geralmente é isso, assim. Você coloca um adulto que não tem, né, essa cultura dos quadrinhos, e fala assim, nossa, quadrinho tem um potencial incrível pra falar dessa coisa. A gente fala, agora vamos começar, né? Tem algumas áreas da cultura que são um pouco, sei lá, é o meu achismo, tá? Eu acho que são um pouco, assim, relegadas de lado, tipo teatro, até mesmo os quadrinhos, porque eles são coisas fáceis de abordar determinados temas, assim, fácil no sentido, assim, que as pessoas conseguem ver, enxergar mais fácil, sabe? Mais democrático, né, em muitos aspectos. E a gente tem que investir nisso, na democracia da informação mesmo. Falou bonito. Você viu? Caiu assim. Mas é isso aí, gente. A gente agradece. A gente vai terminar pela terceira, segunda vez. Mas a gente vai colocar os links ali embaixo. E qualquer dúvida, trocar ideia, desde que não seja de ódio com a gente está à disposição. Sim, só chamar. Até mais, gente. Um beijo. Tchau, tchau.